Bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário, né? Você está assistindo esse vídeo aqui, é de manhã, o galo cantando. E a gente sempre tem a intenção de trazer para os vídeos coisas que podem contribuir tanto para o processo terapêutico quanto para algumas reflexões mesmo. Coisas que a gente costumamente se incomoda e às vezes não sabe por onde pesquisar, como trabalhar, né? Então a intenção é sempre ajudar nesses processos emocionais, nesses processos psíquicos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre pensamentos automáticos. Alguém já ouviu falar sobre pensamento automático? Bom, na realidade, o pensamento automático pode ser positivo ou negativo, mas na maioria das vezes ele é negativo mesmo. Na maioria das vezes. E ele acontece sem a gente esperar. Ou quando vai acontecer alguma situação, né? Você está querendo fazer alguma coisa, uma entrevista, alguma coisa, e já entra aquele pensamento na sua cabeça: ai, não vai dar certo. Ai, eu tenho pouca experiência. Ai, eu acho que eles não vão gostar de mim, não. Ou você está conhecendo uma pessoa, né? E aí você vai marcar um encontro e falar, ah, ela vai me achar feio. Ah, eu sou muito baixo, eu sou muito alto, eu sou muito magro, eu sou muito gordo. Ah, eu não sei o que falar. Ah, e aí aqueles pensamentos ruins invadem a sua cabeça, invadem a sua emoção. E a sua emoção inundada desses pensamentos, né, ela acaba realmente se transformando, né? A mente afeta a emoção. Então você chega depois de tantos pensamentos negativos, de tantos pensamentos ruins, você chega numa entrevista de emprego, você não chega mais com aquele brilho, com aquela confiança que é necessário para você estar fazendo uma entrevista. Você já chega para baixo, você já chega já com aquela postura de derrota. E essa postura de derrota é percebido pelo entrevistador. E aí você chega em casa e fala, não falei? Tava certo, sabia que não ia dar certo. Nem me ligar, não me ligou para me dar resposta de tão ruim que eu era. Você entende a importância da gente identificar os nossos pensamentos automáticos? Na maioria das vezes, eles influenciam sim e muito na nossa emoção. A nossa emoção e nossa mente acabam influenciando inteiramente no nosso comportamento, que é o comportamento de derrota que a pessoa, no exemplo, foi fazer entrevista, e acaba realmente as coisas acontecendo de forma ruim ou de uma forma não satisfatória. Não estou dizendo aqui que toda vez que a gente tem um pensamento ruim, as coisas acabam acontecendo de uma forma ruim, mas que você já não vai com a mesma disposição, que você não vai mesmo com aquela luz interior, com aquela vontade, porque você já tem a certeza de que vai dar errado. E se você já tem a certeza que vai dar errado, o pensamento é metade da ação. Então 50% da situação realmente já está dando errado. Aí você vai ter que lutar para os outros 50%. Isso tudo vai depender do quanto que você acredita em você. Isso tudo vai depender da sua força interior, que se já estiver fraca, aí que não dá certo mesmo. Então vamos hoje entender um pouquinho mais sobre esses pensamentos que acabam influenciando a nossa emoção, influenciar os nossos comportamentos, e aí a gente virando essa chave, mudando essa mentalidade, mudando esses pensamentos, percebendo esses pensamentos, as chances das coisas irem para outros lados aumentam assim de uma forma gigantesca. Vamos lá? Então, voltando lá. O pensamento automático, geralmente pode ser positivo ou negativo, mas geralmente ele é negativo mesmo. E eles invadem a nossa mente assim, sem a gente perceber. Às vezes a gente está pensando em algo super legal, algo super bacana, e quando vê já está com pensamento automático, por isso o nome é automático. Eles são espontâneos, não precisa você estar refletindo, né, o tempo todo, ele simplesmente chegando. Ele geralmente é associado a alguma emoção, então se você está angustiado para fazer alguma coisa, se você está
com expectativa para alguma coisa, então geralmente ele está associado a essas emoções. Ele pode ser uma coisa muito breve, pode ser até aquela palavrinha que a gente escuta, tipo assim, tanto a gente, o anjozinho ou o capetinha, ai, vai dar tudo certo, vai lá, você consegue. E ou se dá aquele outro, ah, não, vai não, se fosse você, nem perdia seu tempo, para com isso, bobeira, né? Então ele pode também começar como uma crítica, né? Tanto quanto a você e a situação que você quer fazer, quanto aos outros, né? Porque já conheceram alguém que adora criticar os outros? Tudo que acontece com os outros, a pessoa tem uma verdade sobre aquilo. Se é certo ou errado, se é bom, se é ruim. Alguém já conheceu alguém assim? Existe. Se não conheceu, existe. E existe também pessoas que são assim com elas mesmas, né? E o bom disso tudo é que ele pode ser monitorado. Você consegue, com o treino, é lógico, identificar quando você está tendo um pensamento automático. E isso é maravilhoso. Por quê? Você identificando o seu pensamento automático, você tem como reagir a ele. Você percebeu que você estava lá numa vibe boa, né? Pensando sobre o seu futuro, criando expectativas sobre alguma situação da sua vida, e de repente vê aquela vozinha ruim, você para tudo. Para tudo e vai conversar com essa voz. A gente precisa saber o que essa voz quer. Ela não pode chegar assim e invadir seu pensamento, não. Vamos colocar ordem na nossa mente. E aí o que você pode perguntar para ela? Tem muitas técnicas, né? Na psicologia, no coach, mas eu tenho as melhores técnicas são realmente as perguntas, né? E aí na hora que você identificou esse pensamento, você para, peraí. E aí você pode fazer algumas perguntas que eu separei aqui, que eu acho ótimas, né? Por exemplo, se seu pensamento fosse verdadeiro, se isso que eu estou pensando é verdadeiro, por que isso me incomodaria? Se isso acontecer, então significa que teve um pensamento automático. E então, e se fosse assim, como eu pensei, né? O que aconteceria? E o que de pior poderia acontecer se isso for verdade? Essa é a minha the best. Tá, deu ruim, aconteceu desse jeito. O que de pior? Qual são os danos reais para minha pessoa, para o meu profissionalismo, para minha moral, se isso acontecesse? E será? E se acontecesse, tivesse esses danos, será que eu tenho condições de lidar com esses danos? Será que eu não sou adulto suficiente para poder saber onde errei, pedir desculpa e resolver os meus problemas? E tem mais uma também que é maravilhosa. Isso diz o que a meu respeito? São perguntas maravilhosas. Então vamos combinar o seguinte: se por um acaso você está pensando alguma coisa, está com alguma expectativa e de repente você tem um pensamento automático, bota esse pensamento sentado e faz essas perguntas para ele. Com certeza absoluta, você vai começar a perceber algumas coisas. E aí, percebendo, conta pra mim. Vai lá no Instagram, @psicoléria. Manda um e-mail, psicoléria@hotmail.com. Deixa aqui no vídeo um comentário no YouTube. Como foi a experiência de você conseguir identificar, questionar esses pensamentos automáticos? O que isso mudou na sua vida? Existem pessoas que são assombradas diariamente com esse tipo de pensamento. A impressão é que dá que elas mais pensam em tudo como pode dar errado do que realmente é a situação, a realidade, ou como poderia ser se desse tudo certo.
Isso é um massacre emocional, porque esse pensamento ele vai agir diretamente nas emoções que vão refletir no comportamento. E aí você consegue imaginar por que existem tanta gente depressiva. Você consegue perceber por que existe tanta gente com crise de ansiedade. Vamos parar para pensar. Será que isso tudo não começou ou pode ser por tantos pensamentos automáticos que não contribuem em nada positivamente na sua vida? Parar para pensar. Bom, espero ter contribuído, espero que essa reflexão possa ter trazido algo positivo para a sua vida hoje. E aí, se você quiser sugerir um outro tema, pode também deixar o recadinho que eu vou estar aqui para poder ajudar. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.